Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver uma entrevista extremamente militante com o Nicolas Ferreira. Os jornalistas militantes ali, dois jornalistas na verdade, eles simplesmente deixaram o nível da entrevista lá embaixo. Não fizeram perguntas que realmente agregassem ao debate. E a entrevista simplesmente foi uma militância, né? Parece que eram militantes de esquerda, fazendo ali as perguntas para o Nicolas. Então isso vai acontecer com muito mais recorrência de agora para frente, quando um militante for entrevistar um candidato de direita como o Nicolas Ferreira. Né? Então você vai ver isso e muito mais nessa entrevista. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de coisas? É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco? Se eu votasse em branco, você fala que eu estou em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é, a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. Mas é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto. Mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Você vai falar, você vai votar em quem? Mas o senhor Quem discorda... não concorda com os dois? Vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 Faz votos parte do sistema, é também resultado desse processo? Claro que faz parte do sistema. Assim como, por exemplo, o Trump, tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios. Agora, é o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões Eu vejo que a sistema? matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também do que está acontecendo aqui no Brasil. Com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas ministro... sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos? Se for criminoso, se morreu 700, que morra 70 mil. Tem crianças também no Rio, em Crianças favelas desses do Rio, 2 anos, comunidades do Rio, crianças tem que ser mortas mas também? é interessante, né? Porque Crianças de 2 anos, só acha que tem que ser mortas? quando uma polícia, ela comete um erro, né? Aí todo Deputado, mundo... fiz uma pergunta bem objetiva. Crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Ô, deputado, eu Claro que não. Eu peço respeito. Ah, não, peraí. pessoal. Me perguntar se Não, uma criança de 2 anos tá merece perguntando, morrer. O senhor perguntou Claro que que tipo... não. Mas o senhor perguntou Você que acha que tipo minha de resposta vai pessoa... ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa? Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, tá. Obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que não. Sua assessoria está pedindo para o senhor ir, eu agradeço muito a sua gentileza. A assessoria pediu pra ir? Quem pediu pra ir? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Deputado, Pode continuar? eu- A assessoria eu quero autorizou. fazer uma pergunta. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Vez ou Eu outra? acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Agora, você vai ver a diferença para mim com outros que têm o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu não, eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim. Deputado, você é parlamentar de Minas Gerais, queria perguntar. Ganhou no estado, né? Foi o parlamentar mais bem votado que a gente teve, em quase todas as cidades, ganhou, salvo engano, foi um dos mais bem votados em Governador Valadares e em outras cidades de Minas que tem muitos imigrantes. Essas famílias estão recebendo
e já há algum tempo, né, não é de agora, mas ao que tudo indica vão receber num ritmo muito forte, centenas e centenas de familiares que foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que vão ser deportados pelo Donald Trump, que o senhor é um fã assumido. Essas pessoas estão chegando reclamando de violações de todo tipo de direitos humanos, não só no transporte, mas na forma que a agência de imigração trata eles lá. Como é que o senhor vai dizer para o mineiro que vai receber seu parente com essa dor, com esse sofrimento, que é o presidente que o senhor admira tanto, que você admira tanto, que está fazendo isso com ele? Se isso estiver acontecendo, isso tem que ser sanado. Eu não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil, não consigo interferir nisso. Você admirar a pessoa não quer dizer que você concorda com tudo com ela, e nem toda ação que ela toma você tem que concordar. Se isso está acontecendo, isso tem que ser sanado. Agora, é interessante porque eu não vi a mídia hora nenhuma, por exemplo, falando das deportações do Obama. Não, eu acho que todas as deportações têm que ser feitas de uma maneira digna. O que eu estou perguntando para você é outra coisa. Exato. É o seguinte, você apoia o Trump, gosta do Trump, bate palma do Trump, foi para a posse do Trump. O Trump está fazendo isso com o povo mineiro. O que se diz dessas pessoas? Eu discordo. Discorda do Trump? Eu discordo. Infelizmente, se isso está de fato acontecendo, é uma atitude que, mais uma vez, precisa ser sanada. Agora, mais uma vez, existem diversos outros pontos que pessoas também cometem e que, obviamente, eu não vou descartar tudo que a pessoa é por conta de erros. E é um erro, obviamente, grave com relação à violação de direitos humanos. Conta sobre o vídeo do Pix. Aquilo saiu da sua cabeça ou o senhor contou com a ajuda de um marqueteiro? Houve marqueteiros da direita que depois disseram que deram algumas dicas para o senhor? De fato, o senhor recebeu dicas ou teve gente querendo surfar no sucesso do vídeo? Eu lancei um desafio para o Haddad que se ele comprovar que algum marqueteiro me ajudou, eu pago $1 milhão para ele no Pix. Mas se ele não comprovar, ele tem que pagar $1 milhão para mim no Pix. Mas teve gente do seu campo, da direita, inclusive, marqueteiros próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, falar até papagaio fala, agora tem que provar. Foi o Duda Lima que falou, eu escrevi, eu escrevi o roteiro no meu iPhone, no bloco de notas dele. Eu fiz como eu fiz todos os outros vídeos, você pode pegar lá no meu Instagram, vai ter o mesmo modelo, do fundo preto, eu sentado, do mesmo jeito. E é assim, as pessoas não querem dar o braço a torcer quando algo realmente é um sucesso. As pessoas sempre vão falar que é fruto de alguma outra coisa. Eu ouvi o Haddad falar que era fruto de Elon Musk, de Trump, que era de intervenção do Bolsonaro. O Bolsonaro tá por detrás disso. Você contava que teria a repercussão que Zero. teve? Assim, não a repercussão que teve. Já teve vídeos meus que bateu 60 milhões, 30 milhões. Eu tenho um engajamento, graças a Deus, muito bom na internet. Esse é o recordista absoluto, né? É absoluto. Até mesmo porque eu não tenho outra defesa, digamos assim, a não ser a rede social. Então eu não tenho juízo no STF, eu não tenho a máquina de mídia na mão. Então a rede social é a minha defesa. E esse vídeo em específico eu já sabia que teria uma repercussão grande, porque eu vou fazendo uma métrica de cabeça mesmo, e só que surpreendeu, graças a Deus. Qual é o seu projeto político? Era o que eu ia perguntar. Os próximos passos. Meu projeto político, eu quero servir o país da melhor maneira possível. Eu acho que eu tenho coragem para poder fazer e tomar algumas medidas que o Brasil precisa, que o Brasil almeja. Eu vejo que há uma PEC aqui que está coletando assinaturas do deputado Eros Biondini para reduzir a idade do Senado de 35 para 30. Seria uma possibilidade, eu acredito que Minas Gerais me daria essa chance, lutaria muito para poder consegui-la, até mesmo porque o Senado é o competente para poder frear o STF, que eu acredito que é uma das minhas lutas prioritárias. Enfim, eu vejo que o meu futuro político, eu confesso que ele é incerto, mas eu tenho muito desejo de servir a nação da melhor maneira possível. O seu sonho é ser senador, depois tentar ser candidato a presidente? Eu acho que, por exemplo, se perguntasse pro Neymar qual que era o sonho dele, seria, vou chegar no Barcelona, né? Pro Neymar, por exemplo. Poxa, vou jogar no Barcelona. É claro que acredito que todo político almeja chegar no maior cargo político, que seria, por exemplo, a presidência. Mas eu confesso que eu não fico nem falando isso, nem mesmo alimentando isso no meu coração, que eu acho que muitos que deixaram crescer isso no coração acabam se pervertendo lá na frente. Mas lá no fundo do coração tem esse sonho? Não vou falar nem no fundo do meu coração. Mas, mais uma vez, é um desejo que eu acredito que seja assim inato a todo mundo que sonha. Obviamente, se como deputado eu já consegui ter algumas vitórias, eu acredito que como senador terei algumas vitórias, como presidente da República, uma pessoa que saiu de uma favela, poder chegar à presidência da República no nosso país, conseguir fazer algo que realmente muda a história, seria algo assim, para mim, fenomenal. O senhor acredita que é possível ser presidente no Brasil sem se render a esse centrão que predomina aqui
no Congresso que mostrou tanta força hoje? Olha, como eu disse, a matéria-prima é muito difícil, só que isso passa pelas pessoas. As pessoas que estão aqui, elas não, os deputados, senadores, elas não chegaram aqui do nada, elas chegaram com o voto das pessoas. Muitas pessoas votaram com o estômago, viu? Nessa última eleição, e, enfim, não tá recebendo a promessa da picanha, o café está extremamente caro, o azeite virou artigo de luxo, ou seja, eu acredito que a gente precisa tomar decisões melhores no campo da política, somente isso. E isso passa por uma conscientização das pessoas, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual. Quantos vereadores, por exemplo, que, poxa, a pessoa nem sabe o que ele faz. Quantos governadores, por exemplo, como Flávio Dino, foi governador do Maranhão, com escândalo de sobrecarga, né, de respiradores, com o pior IDH do Brasil. Enfim, acho que as pessoas precisam tomar decisões melhores em âmbito eleitoral para que a gente mude essa matéria-prima. E aí, se Deus quiser, talvez num futuro próximo eu consiga voltar aqui e falar, não, votei, tô tranquilo, sei qual que é o acordo, enfim, vai dar certo. Quem é mesmo o presidente do seu partido? Como é que é? Quem é mesmo o presidente do seu partido? O presidente do meu partido? O presidente do meu partido é o Valdemar Costa Neto. Passado dele? Passado dele, eu acredito que não foi nada bom. Pagou, acho que pagou, né? Pagou. Ou ele tá devendo mais alguma coisa? Tem outras investigações aí. Mas ele pagou tudo pra antes ou não? Ou ficou sobrando alguma coisa? Acho que, tem outras investigações. acho que pagou tudo, né? Porque lá, se o Lula foi condenado em 3 instâncias, foi descondenado, ninguém fala nada, muito menos o Valdemar Costa Neto, né? Então, se o Lula pode, o Valdemar pode, é isso? Não, são duas coisas diferentes. O Valdemar pagou, o Lula não pagou ainda, não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? Mas acho que investigação não tem, não sei. Ele foi... Porque o Valdemar se citou, pô. Não, porque o Valdemar se citou. Pode fazer uma pergunta de Minas Gerais? Assim, pro pessoal pensar. Pode fazer uma pergunta de Minas Gerais? Eu sou um grande fã do seu estado, agora tenho a honra de ter a coluna publicada no estado de Minas diariamente também, nosso parceiro aqui no Platô. Queria lhe perguntar, Matheus Simões, candidato do Zema no ano que vem, Cleitinho, senador do seu partido, também está se colocando. Não. Ele é do Republicanos. Do Republicanos, perdão, mas está se colocando, tentando ter o apoio do PL. Sim. Quem é o seu candidato para o ano que vem ao governo de Minas Gerais? Não sei ainda, não é uma decisão individual, uma decisão de grupo. Obviamente passa pelo Bolsonaro, principalmente no âmbito de governo, né? Eu não tenho, por mais que eu tenha uma relevância, seja em rede social e enfim, eu acho que cada um tem que saber o seu lugar. Eu não tenho a decisão de tomar decisões tão grandes como essa. Eu sou humilde de reconhecer que existe um grupo, existe hierarquia e eu preciso estar abaixo dela. Não com esse peso todo de decisão, não, assim, você falou em coração, né? O seu coração bate mais forte por que nome? Olha, o Cleitinho obviamente é um amigo. Eu acredito que no executivo, eu confesso que eu não sei como seria o comportamento dele, afinal de contas, precisa ser tomado medidas impopulares. E enquanto no Senado, muitas das vezes, você consegue tomar medidas mais populares. O Matheus Simões, eu vejo que ele é um cara capacitado. Por um outro lado, existe um desgaste com a segurança pública de Minas Gerais com relação ao nome dele. Vejo também a questão da popularidade, não sei como seria a capitalidade dele em todo o estado, mesmo com talvez um apoio do Zema. Então o cenário está muito aberto. Tem agora, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é um cara extremamente inteligente, um cara capacitado no âmbito do direito. Que pode mas virar que eu ministro acho, de Lula. Que pode virar ministro de Lula, mas eu acredito que para governador, por exemplo, eu acho que é muito difícil ele ter a envergadura para poder alcançar os votos, visto que a população mineira ficou extremamente decepcionada com os posicionamentos dele aqui no Senado. Enfim, então acho que o cenário está bem aberto ainda para governo, para Senado de Minas, tá tudo muito nebuloso. Você já conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro depois da volta dos Estados Unidos? Não, ainda não. Eu cheguei hoje, 4h30 da manhã. Você chegou aos Estados Unidos hoje? 4h30 da manhã, vim pra cá direto e, enfim, não tive o contato com ele ainda. Teve uma reunião mais cedo, né, mas eu não consegui chegar a tempo por causa do voo. Mas não tive contato com ele ainda, não. Mas ele te convidou pra essa reunião? Claro. Não, porque todo mundo acha que eles estão brigados, por isso que eu tô perguntando. Não, mas é que tá, todo mundo acha, por exemplo, você achava que eu tinha postado coisa... Não bloqueou o Bolsonaro no Zap? Como é que é? Não bloqueou o Bolsonaro Não, no Zap? zero. Tá aqui, as 3 conversas minhas fixadas é Neymar, é minha esposa. Nossa, se eu não falo isso aqui primeiro, ia dar um problema. Era minha esposa, o Neymar e o Bolsonaro. Tá Paulo Marçal tá no seu Zap também, não? Não, eu tenho o número dele, mas não tá fixado. Nunca trocaram o número? Não, já conversamos. Olha aí, ó, vai gerar ciúme também, hein? Não vai não, pô. Dentro da política a gente conversa com muita gente. Eu já conversei com muita gente que vocês nem imaginam e é da política, né? Se a gente conversa, a gente tem uma boa convivência com todo mundo. A Bíblia fala, olha, tem de paz com todos, se possível. Então até a Bíblia sabe que tem hora que com alguns é impossível. Então eu tento fazer isso. Eu tenho que ter paz com todos. Nem você negocia com o PT? Depende.
na presidência, por exemplo, da comissão de educação, eu tive que negociar a pauta, por exemplo. Ó, tira isso aqui, eu coloco isso aqui. Enfim, a comissão de educação para mim foi um belo exemplo de que as expectativas de que eu seria, enfim, um Tasmania, um cara que iria roubar a pauta, caiu por terra. E é impressionante, né? Porque se eu tivesse feito uma presidência da Comissão de Educação de forma truculenta, etc e tal, a mídia ia adorar, ia falar que eu sou, enfim, um Bolsonaro 2.0, mas como foi tudo perfeito, 0 notas, 0 manchetes. Mas enfim, já tô acostumado já. Bom, tivemos aí as eleições para presidente da Câmara e presidente do Senado. Os candidatos que foram eleitos foram o Davi Alcolumbre para o Senado e o Hugo Mota para a Câmara. Então, Hugo Mota, presidente da Câmara agora, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eleito agora, nessa eleição. Então, houve aí um acordo, né, da oposição, ou seja, da direita, para apoiar essas duas candidaturas. Tanto o Davi Alcolumbre no Senado, como o Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Então, o PL, que é o partido ali que mais tem ali, que é o partido do Bolsonaro, e obviamente todo mundo vai atrás do Bolsonaro, o PL fez um acordo, o Bolsonaro também fez ali uma certa articulação ali para que esse acordo viesse ser colocado em prática, e também com o peso do Bolsonaro para que esse acordo seja cumprido por parte tanto do Hugo Mota como também do Alcolumbre, né? Então esse acordo foi costurado aí, e o acordo foi referente a questões de composição da mesa, né? Da mesa ali do Senado e também da Câmara, tanto no Senado quanto na Câmara, a questões de primeiro secretário, segundo secretário, enfim. Então, a composição da mesa, elas têm um certo rito ali, e quando há uma ausência tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, essa pessoa que fica ali como se fosse o segundo, né, para ficar mais tranquilo a explicação, como se fosse o segundo ali, como se fosse um jogador reserva, né? Quando essa pessoa se ausenta, ou seja, quando o presidente da Câmara ou do Senado se ausentar, essa pessoa assume, né? Então, essa pessoa que está ali como uma contingência, que faz ali a composição da mesa, essa pessoa é ali do centrão, ou do PL, ou que está apoiando o PL, ou que está junto do PL, tá? Tanto na Câmara, como também ali no Senado. Então, essa foi uma exigência para que esse apoio fosse colocado em prática por parte do PL. E também outras presidências em comissões, né? Comissões ali de relações internacionais, com Eduardo Bolsonaro, e outras comissões, CCJ, enfim, comissões importantíssimas que estava em jogo também a presidência dessas comissões. E aí o PL também está, tanto na Câmara quanto no Senado, também está com algumas comissões. Então, e sem falar também da questão da anistia. A questão da anistia foi uma das principais pautas ali colocada na mesa para que fosse negociada. E também não só a anistia, mas como também a possibilidade da reversão aí da inelegibilidade do Bolsonaro. Então tudo isso estava em jogo nessa eleição. E posteriormente, aí depois que tudo foi votado e tudo mais, que os eleitos foram ali contemplados, tanto o Hugo Mota na Câmara como o Davi Alcolumbre no Senado, aí vem toda aquela efusão de entrevistas, e o Nicolas Ferreira foi um desses entrevistados logo após
essa questão aí da votação e tudo mais. E aí, quem foi fazer a entrevista foram dois militantes de esquerda. O Nicolas Ferreira concedeu uma entrevista para os militantes de esquerda que fizeram aquela baixaria, deixaram a entrevista daquele nível, né? Daquele nível treta. Aquelas perguntas muito invertidas, né? Muito tendenciosas. As perguntas tendenciosas, pergunta de como se o próprio jornalista tivesse militando de fato, não sem imparcialidade, essa é a palavra, sem imparcialidade. O jornalista tem que ser imparcial nas suas perguntas, obviamente que tem que ser provocativo, mas com imparcialidade. E assistindo a entrevista, não foi isso que aconteceu com essa entrevista aí do Nicolas Ferreira, né? A todo momento, os entrevistadores querem colocar que o Nicolas Ferreira está brigado com o Bolsonaro, que o Nicolas Ferreira foi forçado a apoiar o Hugo Mota, né? Para a presidência da Câmara, deveria ter apoiado o Van Hatten. Sim, de fato, o Nicolas Ferreira ele iria apoiar o Van Hatten. Só que o que acontece é que se o Van Hatten fosse ali o principal candidato e a galera da direita toda fosse votar no Van Hatten, não teria voto suficiente para se eleger o presidente da Câmara. E ainda toda essa negociação que foi feita iria por água abaixo, ou seja, não iria ter candidatos ali da direita para representar ali na mesa, né, da Câmara, para poder tentar colocar em pauta algum assunto, algum projeto de interesse da direita, né, as pautas da direita. Então, essa negociação foi importante, já que estava dado ali todo o cenário. O Hugo Mota iria ser eleito de qualquer maneira e também o Alcolumbre também iria ser eleito de qualquer forma. Então, o sentido da entrevista dos militantes de esquerda foi justamente alfinetando com parcialidade, né? Alfinetando a todo momento o Nicolas Ferreira durante toda a entrevista. Houve momentos na entrevista que o Nicolas Ferreira meio que respondeu ali, dando patadas e tudo mais, porque ninguém aguenta a todo momento as pessoas, os jornalistas que deveria ser imparcial, fazendo perguntinhas maldosas para o entrevistador. Mas infelizmente isso de fato aconteceu, mas ao final de tudo o Nicolas Ferreira se saiu muito bem na entrevista e foi mais uma excelente entrevista, respondendo todas as perguntas à altura. Portanto, a entrevista do Nicolas Ferreira foi conduzida dessa forma um tanto quanto esquerdista, dessa forma um tanto quanto militante, né? Mas o Nicolas Ferreira já está acostumado com toda essa militância da mídia, da imprensa, e todas as vezes que ele tiver em uma situação como essa, ele já sabe como que as coisas vão proceder, e ele, obviamente, ele já estava preparado para toda essa questão envolvendo o seu posicionamento referente à votação para presidente da Câmara como do Senado também. Bom, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e até breve.